Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 1. Faça isto e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 pés, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios nem casar-se com você. Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorrinho de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com os seus lindos olhos muito atentos na estrada e, logo que ouvia a minha voz ou me avistava levando o meu prato do jantar na torneira da barreira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do mais puro entusiasmo. Chip foi o meu companheiro certo durante 5 anos e, numa noite trágica, nunca me esquecerei dela. Um raio o matou a 10 passos de mim. A morte de Chip foi a tragédia da minha meninice. Chip, você nunca leu um livro de psicologia. Não necessita fazê-lo. Sabia, por algum instinto divino, que qualquer indivíduo pode fazer mais amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos, procurando fazer as outras pessoas interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses interessando-se pelas outras pessoas que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Você conhece, e eu também, pessoas que erram pela vida tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo que isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um detalhado estudo das conversações telefônicas para saber qual a palavra mais frequentemente usada. Veja se imagina isto. Foi o pronome pessoal eu. Foi usado 3.990 vezes em 5.009 vezes. 9, conversações telefônicas. Eu. Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual a pessoa que olha em primeiro lugar? Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros, não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como homem, nenhum jamais o foi na terra. No entanto, nesta hora, sois a única pessoa no mundo em quem posso confiar. E os historiadores têm dúvidas se ele podia confiar mesmo nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado What Life Showed Man to You. Nesse livro diz: e o indivíduo que não está interessado no seu semelhante, quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. E entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler vários tomos eruditos de psicologia sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significado
que vou repeti-las em grifo. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez, frequentei um curso para escrever contos na Universidade de Nova York. E durante o mesmo, o editor de uma importante revista falou perante a nossa classe. Disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente e, depois de ler alguns parágrafos, saber se o autor gosta ou não do público. Se o autor não gosta do público, afirmou, este não gostará dos seus trabalhos. Este irascível editor deteve-se 2 vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando um sermão. Estou a lhes dizer, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhes diz. Mas, lembrem-se, terão que estar realmente interessados no público se desejam obter sucesso como escritores de contos. Se isto é verdade no escrever ficção, fique certo de que é 3 vezes mais verdadeiro em se tratando dos contatos com as pessoas, face a face. Passei uma noite no camarim de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston, conhecido rei dos mágicos, Thurston, o rei da agilidade. Durante 40 anos ele viajou por todo o mundo, sempre no mesmo mister, criando ilusões, mistificando assistências, fazendo o povo suspirar espantado. Mais de 60 milhões de pessoas compraram entradas para suas demonstrações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Thurston me dissesse o segredo de seus sucessos. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensejou, mas ele deixou a casa paterna ainda pequeno, tornou-se um malandro, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler olhando dos vagões de carga os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria ele algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre passes mágicos e grande número de pessoas sabia tanto acerca disto como ele. Mas possuía 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha a habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana, tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha era cuidadosamente ensaiado com antecedência, e seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas, além de tudo isso, Thurston tinha um verdadeiro interesse no povo. Declarou-me que muitos mágicos olham para a assistência e dizem para si mesmos: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método do Thurston, porém, era totalmente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que minha vida corra de um modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes: amo meu público, amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isso. Apenas estou reproduzindo, sem comentários, o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Dick, do North Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos depois de 30 anos de trabalho, uma vez que se construiu uma estrada de ferro exatamente onde se localizava seu negócio. Em breve, os dias ociosos de aposentadoria começaram a enfastiá-lo e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não tardou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. À sua maneira humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia.
Embora ele mesmo não fosse um bom violonista, fez muitas amizades, participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos, com o nome de Tio George, o arranhado de cordas de violino do condado de Kinzua. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade produtiva. Este também foi um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo os seus empregados o estimavam muito. O seu criado, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valley. Em tal livro, Amos relata esse edificante incidente. Certa feita, minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma, e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone de nossa casa. Ambos e a esposa moravam numa casa na propriedade de Theodore Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamou-a para dizer-lhe que havia uma perdiz da qualidade que ela desejava conhecer, ao lado da sua janela, e, se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo o seu chamado. Oh, 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 Annie! Ou oh, oh, James! Era a sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de querer bem a um homem como este? Como podia alguém deixar de sentir-se atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca, quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo os serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a empregada da cozinha, escreve Archie Butt, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstravam mau gosto, gracejou Roosevelt. E direi tal coisa ao presidente quando o vi. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo, saudando os jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado. E que Roosevelt, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrimas nos olhos: foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por pessoas aparentemente não importantes ajudou um representante de vendas, Edward M. Sykes Jr., de Chatham, Nova Jersey, a conservar um cliente. Há muitos anos atrás, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Ringay. Toda vez que eu ia a essa drogaria, antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas. Certo dia fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da J&J, porque a empresa passara a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com o sistema de crediário, em detrimento das pequenas lojas. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, girando durante algumas horas pela cidade. Finalmente tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar-lhe qual era a nossa posição. Quando retornei, disse meu habitual alô aos empregados. O proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião, dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado.
Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que, tão logo eu tinha saído, o rapaz o procurara e o informara de que eu era um dos poucos vendedores que os cumprimentavam. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que ser sinceramente interessado em outras pessoas é uma das mais importantes qualidades de um vendedor. Aliás, de qualquer pessoa. Descobri por experiência própria que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades da América, tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Darei um exemplo. Anos atrás, estava eu dando um curso sobre o modo de escrever trabalhos de ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn e queríamos que Kathleen Norris, Fanny Hurst, Edith Tarbell, Albert Payson Terrani, Rupert Hughes e outros notáveis e ocupadíssimos autores viessem até Brooklyn e nos contassem os benefícios de suas experiências. Assim, escrevemos a todos eles, dizendo que admirávamos seus trabalhos e estávamos vivamente interessados em ouvir seus conselhos, bem como em aprender o segredo dos seus sucessos. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Dissemos que os sabíamos muito ocupados para preparar uma conferência. Assim, incluímos uma lista de perguntas para que a eles respondessem. As perguntas eram sobre eles mesmos e seus métodos de trabalho. Todos gostaram disto. Quem não gostaria? Por isso deixaram seus lares e vieram até Brooklyn dar-nos a mão. Usando o mesmo método, consegui a presença de Leslie M. Shaw, ministro da Fazenda no governo de Theodore Roosevelt, George W. Windschank, procurador-geral do governo de Taft, William Jennings Bryan, Franklin Delano Roosevelt e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos meus cursos para expressão em público. Todos nós, sejamos açougueiro ou padeiro ou o rei no seu trono, todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo o mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele quando foi obrigado a fugir para a Holanda com o fito de salvar o pescoço do cutelo. O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo, arrancando-lhe os membros um a um, ou queimá-lo espetado numa estaca. No meio de toda esta eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amava sempre William II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado com essa demonstração que convidou o seu autor para ir vê-lo. O garoto foi, e mesmo fazendo a sua genitora, o imperador casou-se com ela. Este garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazê-lo instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas, coisas que requeiram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul e, antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol com o fito de poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava. E os sul-americanos quiseram-lhe muito por isso. Há muito tempo fiz questão de saber da data natalícia dos meus amigos. Como, embora não possuía a mais tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento.
Pedia-lhe então para dizer o mês e o dia do seu nascimento. Se dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo: 24 de novembro, 24 de novembro. No instante em que ele me dava as costas, eu escrevia seu nome e seu aniversário natalício e mais tarde passava-os para um livro de aniversários. No começo de cada ano, tais datas são marcadas num calendário especial, de forma que despertam a minha atenção automaticamente. Quando chega o dia do aniversário de um deles, mando o meu telegrama ou a minha carta. E que alcance tem isso? Muitas vezes sou a única pessoa na Terra que se lembra do aniversário. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém o chamar ao telefone, empregue a psicologia idêntica. Diga alô, em tom que expresse a sua satisfação pelo chamado que lhe fizeram. A maioria das companhias telefônicas possui uma escola para treinar as suas telefonistas para falarem num tom de voz que transmite interesse e entusiasmo. Lembremo-nos disto quando respondermos a um chamado telefônico amanhã. Se você mostrar um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistará amizades, como também atrairá clientes para a sua empresa. Numa das edições da publicação do National Bank of North America, de Nova York, saiu a seguinte carta de Madeleine Rusdal, uma depositante. Gostaria que soubessem o quanto admiro o seu quadro de funcionários. Todos são corteses, educados e atenciosos. Como é agradável, depois de passar um longo tempo esperando na fila, ouvir o caixa pagador nos saudar com satisfação. No ano passado, durante 5 meses, minha mãe ficou internada num hospital. Com frequência, procurei ser atendida por Mary Petruccio, uma caixa pagadora. Ela me mostrava preocupada com o estado de mamãe e sempre me perguntava sobre sua saúde. Existe alguma dúvida de que a senhorita Rosedale continuará a ser cliente desse banco? Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre uma certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados de que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters foi introduzido no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem meteu a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou da sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral nebuloso. Não quis falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a fazer isso. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente, eu não sabia o caminho a tomar, disse o Sr. Walters quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me então do que havia ouvido da sua secretária. Selos, filho de 12 anos. E lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos, selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes, banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, procurei aquele homem e mandei dizer-lhe que tinha uns selos para o seu filho. Fui introduzido com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o congresso. Irradiava sorrisos de boa vontade. Meu George vai gostar deste, dizia enquanto remexia os selos. E olhe este é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e olhando um retrato do seu filho. E, então, ele levou mais de 1 hora dando-me todas as informações que eu queria, sem mesmo querer uma sugestão de minha parte neste sentido. Disse-me tudo o que sabia. Depois chamou seus auxiliares e formulou perguntas. Telefonou para algum dos seus sócios, encheu-me de fatos, números, notícias e correspondência. Falando em linguagem jornalística, consegui um FURP. Mais uma ilustração.
C. M. Knafe Jr., de Filadélfia, tentou durante anos vender carvão a uma grande cadeia de lojas, mas a organização continuava a comprar o combustível de um vendedor de fora da cidade, persistindo em negar este direito à firma do Sr. Knafe. Este fez um discurso uma noite diante de uma das minhas classes, expressando toda a sua raiva contra a cadeia de lojas, apontando-as como verdadeira maldição para o país, e ainda se admirava porque não lhes podia vender. Opinei que experimentassem uma tática diferente. Resumindo ligeiramente, eis o que aconteceu. Organizamos um debate entre os membros do curso para ficar resolvido se a expansão das lojas reunidas estava fazendo mais mal ao país que bem. Knafe, por sugestão minha, tomou o lado negativo. Acedeu um defensor às lojas reunidas e foi então procurar um diretor da organização que lhe menosprezava e disse: "Não estou aqui procurando vender carvão. Venho pedir-lhe um favor", explicou o seu debate e acrescentou: "Procuro-o pedindo-lhe a fineza de esclarecimentos, pois julgo que ninguém melhor do que o Senhor poderá dar-nos os dados de que necessito. Estou ansioso para vencer o debate e apreciarei grandemente a colaboração que o Senhor me puder prestar." Eis o resto do caso nas palavras do próprio Sr. Knafe. Eu havia pedido a este homem precisamente 1 minuto do seu tempo, e foi com esta condição que permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me uma cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre cadeia de lojas, escreveu para a National Sham Story Association e conseguiu-me cópia de um debate sobre o assunto. Ele acha que as lojas reunidas estão prestando um serviço real à humanidade. Está orgulhoso do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Devo confessar que ele me abriu os olhos para coisas com as quais nunca havia sequer sonhado. Mudou inteiramente minha atitude mental. Quando me retirei, veio comigo até a porta, passou o braço pelo meu ombro e desejou-me que me saísse bem no debate, e pediu-me que viesse vê-lo novamente e que informasse do resultado. As últimas palavras que me disse foram as seguintes: "Procure-me, por favor, mais tarde. Na primavera gostaria de dar-lhe um pedido de carvão." Para mim, isso foi quase um milagre. Estava oferecendo-se para comprar carvão sem qualquer sugestão da minha parte. Adiantei-me mais em 2 horas verdadeiramente interessado nele e nos seus problemas do que teria feito em 10 anos procurando interessá-lo em mim e no meu carvão. O Senhor não descobriu uma nova verdade, Sr. Knafe, pois há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um velho e célebre poeta romano, Publio Cyrus, disse: "Estamos interessados nos outros, quando eles se interessam por nós." Uma demonstração de interesse, como todos os princípios das relações humanas, deve ser sincera. Deve recompensar não apenas a pessoa que se mostra interessada, mas também a pessoa objeto de atenção. Uma rua de mão dupla. Ambas as partes se beneficiam. Martin Ginsberg, que tomou nosso curso em Long Island, Nova York, relatou como sua vida modificou-se profundamente quando foi objeto de interesse de uma enfermeira. Era o dia de ação de graças e eu contava 10 anos de idade. Eu me achava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade, com uma cirurgia ortopédica marcada para o dia seguinte. Eu sabia que deveria passar meses de confinamento convalescendo e suportando dores. Meu pai tinha falecido. Minha mãe e eu vivíamos sozinhos num pequeno apartamento, recebendo benefícios. Naquele dia, ela não pôde me visitar. À medida que o dia ia passando, vi-me dominado por uma sensação de solidão, desesperança e medo. Minha mãe encontrava-se sozinha em casa, preocupada comigo com certeza, sem contar com ninguém, sem companhia para a refeição e sequer com algum dinheiro para o jantar de ação de graças. As lágrimas transbordaram pelos meus olhos, enfiei minha cabeça debaixo do travesseiro e o cobri com a coberta. Chorei em silêncio, mas, com tanto sentimento, com tanto ímpeto, que meu corpo estremecia de dor.
Uma jovem estudante de enfermagem escutou meus soluços e foi ter comigo. Puxou a coberta e começou a enxugar as lágrimas. Falou-me de sua própria solidão, obrigada a trabalhar naquele dia e impedida de ficar com a família. Perguntou-me se eu não aceitaria jantar na sua companhia. Trouxe então 2 bandejas de comida, peru em fatias, purê e um sorvete de sobremesa. Conversou comigo e procurou afastar meus temores. Embora seu turno encerrasse às 4 da manhã, ficou comigo até quase 11 horas. Jogamos, conversamos e finalmente chegou o momento em que adormeci. Muitos dias de ação de graças vieram e passaram desde os meus 10 anos de idade, mas em nenhum deles deixo de me lembrar daquele em que meus sentimentos de frustração, medo e solidão por pouco não me fizeram outras marcas, graças ao calor e ao afeto de uma estranha que, de alguma forma, os tornou toleráveis. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio. Princípio 1. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas.